Então, o que eu quero fazer nessa mentoria é ajudar vocês a se tornarem a melhor versão de vocês. Se vocês já estão acostumados a acompanhar o que os Abraham ensinam, talvez vocês já saibam que a gente vai se tornando a nossa melhor versão no nosso vórtex, com base em tudo que a gente pede. Isso é claro para todo mundo? Acontece que a gente, no nosso dia a dia, nós, ser físicos, nós não estamos sendo a pessoa que a gente criou no nosso vórtex. Em alguns momentos a gente é, em outros momentos a gente não é. Quando a gente não está sendo aquela nossa melhor versão, a gente está desconectado de quem a gente realmente é. E qual é o nosso objetivo maior, na verdade? É a gente se tornar, na maior parte do tempo, com maior frequência, a pessoa que a gente realmente é, a pessoa que a gente pediu para ser, a pessoa que a vida fez a gente ser, mas que pela correria do dia a dia, como a gente tem hábitos, hábitos de pensamento, hábitos de ação, rotinas que a gente faz, que fazem a gente esquecer do que a gente pode ser, que fazem a gente ter emoções negativas, que fazem a gente focar no que está ruim. Tudo isso faz a gente desconectar de quem a gente realmente é. Então, tudo que a gente fizer, qualquer exercício que a gente fizer para sintonizar com a nossa melhor versão, a gente vai estar permitindo que o que está no vórtice chegue para a gente. Porque no vórtice já tem tudo que a gente pediu ao longo da vida. E tem de um jeito que a gente nem imagina. Porque conforme a gente foi pedindo, a gente pediu aos poucos, mas o que se formou lá foi o resultado dessa junção dos vários pedidos. Então é uma versão melhor ainda do que a gente consegue imaginar. E isso tudo que está no vórtice é para ser o nosso futuro. Já é presente para o não físico. Para os Abraham, o que está lá no vórtex é presente. Mas para nós, seres físicos, é o nosso futuro. Que é para ser nosso, é para a gente viver. Mas a gente tem que estar em sintonia com aquilo para a gente permitir aquilo. Então é como o Neville Goddard fala, que a gente tem que já viver no estado final. O estado final do nosso desejo. Então a gente tem que já ser o que a gente quer ser. Então, por isso que a gente vai fazer exercícios, por exemplo, de você andar pela sua casa já sendo a ideia que você quer ser, já sendo essa pessoa que você quer ser. Qual é a postura de uma pessoa milionária, que tem muito dinheiro, que tem muitos funcionários, que faz, acontece? Qual é a postura de alguém que é tranquila, que é leve, que é brincalhona? Às vezes é isso que você quer manifestar. Então, não importa o que vocês estejam buscando. Se é mais dinheiro, se é um trabalho melhor, se é relacionamento, não importa. Se é uma mudança no seu jeito de ser, no seu jeito de lidar com as coisas, não importa o que você esteja buscando. A gente vai fazer exercícios para você achar o que você está buscando e para você começar a se permitir ser o que você está buscando. Um exercício que a gente vai usar com muita frequência é treinar a nossa imaginação, porque a imaginação é um recurso que sintoniza, mas é um recurso também comportamental, porque toda vez que eu quero uma mudança na minha vida, eu preciso abrir espaço para ela primeiro. Eu estou enxergando as coisas como elas. A minha tendência, a tendência de todos nós, é ficar repetindo as coisas no automático. Então, tem uma série de coisas que acontecem que são gatilhos, a gente tem a mesma reação de sempre, tudo se mantém. Se a gente quer mexer o bolo, se a gente quer abrir espaço para que algo diferente aconteça, em primeiro lugar, esse algo diferente tem que acontecer na nossa mente. Então, às vezes, você tem um plano de, por exemplo, mudar a sua rotina da noite. E você chega em casa e já faz alguma coisa que não está te ajudando a crescer. Às vezes você chega em casa cansado, passou o dia com um monte de ocupações, não parou para se alinhar em nenhum momento, para achar um pensamento melhor, para achar um pensamento de gratidão, de apreciação. Então, tem uma série de coisas que a gente vai treinar para mesmo quem tem um dia muito atarefado, conseguir se manter mais alinhado, mesmo diante de tudo isso. E às vezes você, na rotina, chegou em casa no cansaço, desconectou por conta do cansaço, e aí você faz os hábitos de sempre, mas são hábitos que não estão te ajudando
a se reabastecer, que não estão te ajudando a ser uma pessoa melhor, que não estão te ajudando a sintonizar com quem você quer ser. Por exemplo, você vai para frente do sofá, come um monte de besteira, se sente culpado depois, ou não se sente culpado, mas simplesmente vai dormir mais tarde do que você gostaria. Tendo assistido, pode até ter assistido coisas legais, sei lá, uma historinha, nada que abaixa a vibração, mas também não foi nada que te preencheu. Então, às vezes, a gente tem uma rotina que não tá te melhorando, só que a gente não sabe o que fazer para quebrar essa rotina. Ou pode ser que a sua rotina é chegar em casa e cuidar dos filhos. E aí aquela coisa, aquela sequência de demandas, então dá banho, dá janta e põe para dormir e você não tem tempo para você. Então, como que a gente faz isso ficar mais gostoso? Como faz ficar mais leve? Como faz com que isso se torne um momento em que realmente eu use para reabastecer, que eu use para ter clareza sobre o que eu quero da minha vida, que eu use para melhorar como vai ser o meu dia seguinte? Em primeiro lugar, vocês precisam saber o que fazer, né? Que ferramentas, que hábitos vai ser legal vocês desenvolverem. Depois que você já tem clareza de algumas coisas que vocês querem colocar na vida de vocês, uma ferramenta para fazer isso acontecer é imaginar que vocês já estão fazendo isso. É igual vocês terem clareza que vocês precisam começar a fazer atividade física. Então você sabe que a atividade física vai te deixar não só mais saudável fisicamente, mas também mentalmente, que você vai produzir um monte de neurotransmissor de bem-estar, que vai melhorar sua circulação cerebral, vai melhorar seu raciocínio, vai melhorar a disposição, vai diminuir a ansiedade, vai te deixar com mais pique para fazer o que você tem que fazer, vai te fazer sentir alguém que faz, que acontece, então também vai aumentar a sua produtividade. Então tem um monte de benefícios da atividade física, vai sair de casa, vai ver gente, um monte de coisa boa. Você tá decidido que você quer fazer isso, mas chega no dia a dia, na correria, não abre espaço para isso. Como é uma forma da gente fazer acontecer? Primeiro, abrir espaço na agenda, pegar a agenda e criar aquele horário, pensar a respeito, planejar, vai ser aqui. Certo, mas mesmo depois de você ter feito isso, de você ter planejado o seu dia inteiro na agenda, é um recurso esse, de planejar as coisas. Se você nem olha para a agenda, ou se você não pensou a respeito daquilo, se você não abriu espaço mental para aquilo, se você não se visualizou fazendo aquilo antes, pode ser que você esqueça de colocar em prática o que você planejou na agenda. Então, é uma combinação de coisas que a gente faz para conseguir se tornar essa melhor versão. E o recurso da imaginação é um recurso valiosíssimo. Porque, como eu disse, não só faz você sintonizar, então a gente vai usar o recurso da imaginação para fazer exercícios do estilo que o Neville Goddard ensina, né, para vocês sintonizarem com alguma coisa que vocês tenham clareza que vocês querem, mas também até para mudar comportamento, até para mudar seus hábitos, para mudar sua rotina. Então, se você, em vez de só colocar na sua agenda, só organizar o seu trabalho para dar tempo de você ir na academia, ou vai antes, ou vai na hora do almoço, ou vai quando acabar, se programa, já leva a mochila com as coisas para nem passar em casa. Tudo isso são recursos para você cumprir o que você se programou. Se fora isso, você na véspera imaginar amanhã depois do trabalho, e aí você imagina o gesto, você imagina o que você vai fazer. Eu vou pegar minha mochila, eu vou andar até o carro, no carro eu vou dirigir até a academia, eu vou entrar na academia, eu vou passar na catraca, e eu vou dar oi para as pessoas e eu vou começar a fazer. Você não tem que ficar imaginando a ginástica em si, mas você imaginar você indo até lá, já coloca um molde mental. Você traçou um caminho para você e fica muito mais fácil para no dia seguinte você conseguir cumprir aquilo que você se propôs. Então, tem um monte de coisa que vocês já sabem que vocês precisam fazer para sintonizar com o que vocês desejam. Algumas pessoas que estão aqui já estão no curso de psicologia positiva, ou já participaram de outras mentorias, ou já participaram do workshop, então, ou pelo próprio ensinamento do canal. Muitos de vocês até já têm uma noção do que vocês precisam fazer para sintonizar, mas não pegaram um hábito de fazer essas coisas. E tem a questão também de que às vezes vocês têm hábitos que vocês não estão nem prestando atenção que vocês têm e que estão atrasando vocês, estão puxando vocês para baixo ou estão simplesmente mantendo vocês onde vocês estão. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, pensando as mesmas coisas todos os dias, sentindo as mesmas coisas todos os dias, a gente vai ter o mesmo resultado. Não tem como a gente ter um resultado diferente se a gente não mudar o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. Então,
Eu quero trazer essa clareza para vocês, começando hoje, de vocês começarem a pensar a respeito do que vocês querem e da gente começar a trabalhar formas de vocês mudarem o que vocês fazem no dia a dia para vocês sintonizarem com o que vocês querem e também para vocês terem um caminho de ação para o que vocês querem. Porque quando a gente acompanha os Abraham, é como a Marta falou, né? Que foi um alívio, talvez, ouvir o jeito deles de falar, porque eles falam muito para a gente não fazer uma jornada de ação, para a gente fazer uma jornada da emoção, né? E ela estava muito num processo de ação, ação, ação. Eu também já me vi muito em processo de ação, ação, ação. Já compartilhei lá no canal algumas vezes isso. E no meu caso, por exemplo, eu sempre conto que o que fez a virada no canal foi justamente quando eu tive uma conversa com uma amiga, a Gisele, e eu percebi que eu estava muito na ação, e ela falou: se eu tivesse a disciplina para fazer as coisas que o Zebra me ensina, vai meditar, cuida de você em primeiro lugar. Eu fiz um monte de coisa por algumas semanas e as coisas mudaram. Então, em nenhum momento, de forma alguma, o que eu estou propondo aqui é que a gente faça uma jornada de ação no sentido de esquecer do alinhamento, esquecer de se conectar, esquecer de prestar atenção em primeiro lugar em como a gente está se sentindo, até para isso ser um norte para a gente saber se essa ação que eu estou fazendo está me levando para o que eu quero mesmo ou não, né? E o jeito que eu estou fazendo essa ação, né? A correria, a pressão, não é isso que vai me trazer o que eu quero, né? Então, a nossa emoção que a gente está sentindo em cada momento do dia é uma das coisas que eu quero despertar muito em vocês, essa consciência. Porque a gente tem que fazer muito essa pergunta: como eu estou me sentindo? Esse jeito que eu estou me sentindo é condizente com o que eu quero? É o que eu quero para minha vida? Eu estou me sentindo bem agora? Tem alguma coisa? Eu tenho uma opção de fazer ou de pensar alguma coisa que vai fazer eu me sentir melhor nesse momento? Se eu tiver a opção, eu posso mudar a ação que eu estou fazendo. Você pode estar trabalhando em alguma coisa, você pode trabalhar numa coisa mais divertida em vez de trabalhar naquilo. Você pode mudar o seu pensamento se você perceber que você está lá devaneando sobre alguma coisa que você não quer. Então, por que você está devaneando sobre aquilo? Então, vocês fazendo essa pergunta, calma aí, tô aqui há 10 minutos, na maior conversa, na maior cena aqui na minha cabeça. Essa cena é boa pra mim? Vai me fazer bem? Tá me aproximando do que eu quero? Tá sendo gostoso pensar sobre isso? Se não tá elevando a minha vibração, então eu tenho escolha. Não é melhor eu devanear sobre alguma outra coisa? Então, isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar, essa consciência do que vocês estão pensando a maior parte do dia e essa lembrança de que vocês podem mudar onde vocês focam a atenção. E eu vou trabalhar com vocês o achar pensamentos melhores sobre as coisas, o ser mais amigo de vocês mesmos. Ao mesmo tempo que eu quero ajudar vocês na trajetória do alinhamento, que é isso que vocês ouvem tanto o Abraham falar. Em nenhum momento, quando eles falam que não é uma jornada de ação, em nenhum momento eles estão falando que a gente não vai agir. Então, isso é algo que eu quero esclarecer muito para vocês, porque eles também falam, claro que a gente veio aqui para agir, para desfrutar de tudo que a gente está criando, e é gostoso participar do processo da criação. Ninguém quer sentar para jogar um jogo de tabuleiro com a família e pular no tempo e falar, você ganhou. Não teve graça. Você quer pensar, você quer mexer as peças, você quer fazer acontecer. Então, a gente também está aqui para agir. O que eles falam é só que a ação tem que ser inspirada e não uma ação que você não está nem com muita clareza de por que você está fazendo. E às vezes é uma ação que está partindo de um princípio, está partindo de uma base de crenças que não vai trazer o que você quer porque você está com crenças limitantes, porque, por exemplo, você está partindo do princípio de que alguma coisa é muito difícil, ou você está com crenças de escassez, e aí você parte para a ação fazendo um caminho mais difícil, porque com aqueles pensamentos que você tem tido, você não tem acesso a ter ideias sobre as ações que iriam te trazer o que você realmente quer. Deu para entender isso que eu falei agora? Todo mundo entende isso?
Mas não é que a gente vai ficar sem ação. E, inclusive, às vezes, a busca extrema por alinhamento pode ter um efeito contrário ao que a gente quer. Por exemplo, você ficar esperando estar alinhada para dar o primeiro passo. E esse alinhada, você é muito exigente e você nunca está alinhada o suficiente, na sua opinião. E aí você não dá aquele passo. Então, isso te impede de ir atrás dos seus sonhos. Então, pode ser que você quer escrever um livro, mas você não acha que você está inspirado o suficiente, ou você quer gravar alguma coisa para postar numa mídia social sua. Não importa o que você queira fazer, se você ficar com uma exigência exagerada de que alinhamento em primeiro lugar, é verdade que alinhamento em primeiro lugar. O Abraham tem razão. Claro, com alinhamento a gente flui. Com alinhamento você vai estar falando melhor, vai estar mais espontânea, vai estar escolhendo as palavras certas, que as pessoas vão te entender. Claro que alinhamento abre portas. Claro que o alinhamento vai fazer você ir melhor na entrevista de emprego. Claro que o alinhamento vai fazer você ir melhor numa prova. É alinhamento em primeiro lugar. Mas, se eu ficar pensando, eu não estou alinhado o suficiente, nunca fica bom, você ainda está tentando, você não se mexe. E aí a própria ação pode ser uma ferramenta de alinhamento, porque você não se mexer faz você começar a pensar mal de si mesma, faz você começar a criar uma história a respeito disso. Eu nunca consegui, eu nunca fui boa nisso, já tentei várias vezes, não sei por onde começar, não é para mim. Você criou essa história. Então, nesse sentido, é melhor você não estar 100%. Quem que não deu uma palestra, sei lá, que eu fico imaginando aquelas pessoas no TEDx lá. Será que não tem nenhum friozinho na barriga antes deles começarem a falar? Deve ter. Não é, sabe? O Tony Robbins, eu vi ele se preparar para um show dele, né? Não é nem um workshop, um show dele. É como se preparar para um show mesmo. Ele entrou numa piscina gelada antes, ele pula numa caminha elástica para estar super empolgado na hora de entrar no palco. Então ele já entra no maior embalo. Mas em geral, as pessoas começam a falar com o frio na barriga e depois elas vão se alinhando enquanto elas estão falando. Às vezes você vê até o tom de voz da pessoa, que ela tá nervosa. E ainda assim ela dá uma palestra brilhante. E se ela pensar, se eu tô nervosa, então eu não posso entrar? Concordam? Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente precisa começar, precisa entrar em contato com aquilo que você quer fazer, precisa dar o primeiro passo. Porque se você não dá o primeiro passo, mesmo que seja cambaleando, mesmo que seja nervosa, mesmo que seja insegura, se você não dá o primeiro passo, você não deixa a energia fluir. Não tem coisa pior do que se sentir bloqueado, a sensação de que você não sai do lugar, um branco na cabeça, não saber nem qual o primeiro movimento. Então, se você tira esse peso e você fala, qualquer coisa tá bom, eu vou começar a escrever. Você quer escrever um livro? Em vez de querer escrever um best-seller, deixa eu escrever umas ideias aqui. Deixa eu escrever uma coisa que eu acho interessante. Só de você colocar alguma coisa no papel, a energia começa a circular através de você. E agora as ideias podem vir. Então, a própria ação pode ser uma ferramenta de alinhamento. Você começa e você vai se alinhando por ter começado, porque você vai se sentindo melhor e porque a energia começa a circular.